Olá, amado e amado ouvinte, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Aqui é Jean Peterson, apresentador do programa Por Dentro da Bíblia, atendendo ao convite do meu querido irmão Leandro Souza. Estou aqui para contar o meu testemunho também, o meu testemunho de conversão a Jesus Cristo, como tudo aconteceu, um pouquinho de mim, tá? Claro que vai ser de forma reduzida, por não haver muito tempo para isso, mas eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida em nome de Jesus. Deus vai falar com você, Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Bom, como eu já falei, meu nome é Jean Peterson, eu sou nascido no Paraná, porém cresci aqui no Mato Grosso. Desde criança eu tô aqui com a minha família. Eu tenho deficiência visual total, mas isso é um detalhe, Isso nunca me impediu de conquistar os meus objetivos. E eu sempre fui uma criança normal e eu quero me ater aqui, não especificamente a esses detalhes, mas ao que Jesus fez na minha vida. Jesus começou o seu trabalho na minha vida, eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu tinha cerca de 8 para 9 anos de idade, mais ou menos isso, eu não me lembro se era com 8 ou com 9, mas foi nessa época, eu era muito criança. Eu me lembro que numa Páscoa, eu estava sentado na sala de casa e eu lá naquela mente de criança, eu pensei assim: Jesus morreu e ressuscitou. Então, se isso aconteceu, na verdade a igreja, eu era católico, depois eu vou entrar nesse detalhe, mas a igreja frisa muito a morte de Jesus, a morte, e eu naquela minha mente de criança, eu pensei assim: se Jesus morreu e ressuscitou, onde ele ficou? Olha só, onde ele ficou enquanto esteve morto? E quando eu morrer, para onde irei? O que vai acontecer comigo? Um dia tudo vai ter fim. E aí? Sabe, foi mais ou menos assim. Foi esse pensamento que eu tive, me lembro, como se fosse hoje. E dali, passado algum tempo, eu fui estudar numa escola evangélica. Eu tinha 9 anos de idade. Eu fui estudar numa escola evangélica aqui na cidade de Rondonópolis. E todo mundo, desde diretor, coordenador, alguns professores, quase todo mundo, mas enfim, a maioria dos funcionários era de confissão evangélica, muitos ali, alunos também, colegas, e Deus começou a falar comigo ali. Naquele ano, eu me lembro, como eu disse, eu vou resumir muito, senão nós ficaríamos o dia inteiro aqui falando do que Deus fez na minha vida, mas eu me lembro que uma moça chamada Vitória, espero que um dia ela ouça esse testemunho, porque eu não sei por onde ela anda, nós iríamos fazer uma prova da 3ª série. Olha que benção. Ela chegou pra mim e falou assim, pra mim não, na sala de aula ela disse assim: um dia nós não vamos fazer mais provas, não vamos mais passar por provações, porque em breve Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja e vai levar a igreja dele para o céu. Não haverá mais luta, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois eu fui conversar com essa moça, ela era colega de sala, era da minha sala. Ela tinha 10 anos, uma evangelista, e eu tinha 9. Eu grudei nessa moça, no bom sentido. Eu quis conversar com ela e eu fui conversar com a Vitória. Uma bênção de Deus essa menina, eu não sei por onde ela anda, mas ela um dia vai ouvir esse testemunho. E eu pedi: como que é isso, Vitória? Ela falou: na Bíblia diz que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, tá na Bíblia, vai ter uma grande tribulação, a igreja vai ser livrada, a igreja vai estar no céu e o convite está aberto para todo mundo que quiser fazer parte da igreja. E ela começou a me falar espontaneamente, ela me falava, ouve cantores, ela dizia nome de cantores, ela falava, ouve a rádio tal, e eu ligava na rádio e ouvia o programa que ela tinha falado. E chegou um tempo, eu, 9 já para 10 anos, eu católico que era, aproveito o ensejo aqui para dizer, nesta parte do testemunho, que eu era o mais católico da família. Era eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Éramos todos nós católicos, meus avós também, mas enfim, nós 4 morávamos numa casa só, e eu era o mais católico da família. Eu era assíduo, eu
Eu fiz até a crisma. Para quem já foi católico sabe bem o que é isso. Então eu era muito atuante, eu fazia catequese, eu lia textos bíblicos nos cultos, as mensagens que eram dadas nas missas, né, no caso. E eu lia, eu era leiturista, enfim, eu não sei o nome que se dá a isso, não me lembro mais, mas eu lia em braille, eu ia lá quase toda missa, eu estava lá fazendo a leitura. E muito católico, muito zeloso. Me lembro do apóstolo Paulo, né, que foi tão zeloso, mas Jesus mudou a história dele, né? Lá no livro de Atos tá lá a história linda do apóstolo Paulo. E eu me lembro que, voltando ao assunto da moça que pregava e nessa escola, lembro que nesse final de ano, de 9 para 10 anos de idade, eu fui passear no Paraná, mais ou menos nessa época, e ficamos na casa de uns tios da minha mãe, que eram crentes, dentre tantos, né, que a gente visitou, mas nós ficamos nessa casa e eles eram crentes da Assembleia de Deus, como essa moça Vitória. Louvado seja Deus pela Assembleia de Deus. Dá um glória aí. Quem é pentecostal, eu não sou tão pentecostal assim, mas é para provocar, né, vocês. E aí eu lembro que esse casal era evangélico, né, eles são evangélicos até hoje. E Ivone e Dilmedes, eu lembro que eles oravam por mim e pelo meu irmão. Quando a gente ia dormir, ele pedia permissão para os meus pais para orarem por nós, e ele orava por nós, para que tivéssemos um sono tranquilo, que não tivéssemos pesadelo. Era bonito. Eles ouviam Cassiane, enfim, outros cantores, mas eu gravei Cassiane, né? Aquela música, né? Festa no Céu, né? Eu me lembro que diz assim: vai haver festa no céu e vai ter anjos voando, a igreja de Jesus vai entrar glorificando. Naquele grande banquete o noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, para com Jesus se encontrar. Eu quase não ouço essa música, mas eu me lembro desse trecho. E também essa moça Vitória falava: ouve Eichla, ouve Voz da Verdade. Enfim, gente, muita coisa boa. Eu escutava Pamela, Mara Lima, também gostava de ouvir na rádio aqui, eu até pedia para ouvir. Outro momento interessante que eu me lembro, meus irmãos, de ter acontecido, eu, nessas minhas escutas de rádios evangélicas, eu fui jantar com os meus pais, a gente foi passear num lugar aqui na cidade, não me lembro bem aonde. Chegamos em casa e eu ouvindo o rádio evangélico o tempo todo, com o radinho na mão, escutando, sempre gostei muito de rádio. E aí eu lembro que eu tava cantando uma música, não lembro se era da Voz da Verdade, não me lembro mais, né? E meu pai, ele falou assim, meio contrariado, ele disse: pronto, só me faltava essa, meu filho virá crente, tá parecendo um pastor. Pois é, Deus é que sabe, né, por que ele disse isso. E com 10 anos, 10 para 11 anos de idade, mais ou menos 11, eu já tinha saído dessa escola, fui para outra escola e já não tinha mais amigos crentes, né, não tinha nada disso, mas eu continuava escutando rádios evangélicas, músicas evangélicas. Naquele tempo a internet não era como é hoje, mas eu ouvia rádio, ouvia pregações, assistia R.R. Soares na televisão, assistia o reverendo Hernandes Dias Lopes na televisão, sabe? Acompanhava. E eu me lembro que num desses dias, com 11 anos de idade, mais ou menos 11 para 12 anos de idade, eu já estava assistindo, mas não estava mais como antes, sabe? Adolescente, tal, começam as dúvidas. Eu já não estava muito ligado nisso, nessa questão de evangélicos e tal, já em outra escola. Mas eu me lembro que um senhor, eu estava voltando da catequese com meu irmão, e um senhor parou com a moto e eu voltava com o meu irmão nesse dia, e ele disse que queria falar comigo, falou: eu quero falar com você. E aí meu irmão falou: você sabe que a mãe não deixa a gente falar com estranhos. Isso naquela época, já era assim, né? Cidade grande aqui e tal. Aí eu disse: não, mas eu quero falar com ele. Aquilo eu lembro como fosse hoje, aquilo tocou meu coração e eu fui falar com ele. E falando com ele, ele me disse assim: olha, quando você chegar em casa, ajoelha, fala com Deus, porque ele tá de braços abertos para te receber. Eu sei que você tá vindo da catequese, mas ele me mandou
falar com você que você é um escolhido. E ele vai, se ele quiser também, ele vai trazer a cura para seu problema visual. Mas ajoelhe e fala com ele que ele tem um plano na sua vida. Olha só. E foi, meus irmãos, eu ajoelhei como um católico que eu era. Eu ajoelhei, nunca tinha feito uma oração ajoelhado. Eu ajoelhei, falei com Deus, rezei um Pai Nosso, é claro, mas falei com Deus, agradeci a Deus pela palavra que aquele homem deu, enfim, e eu fui me afastando, meus irmãos, com o tempo. Olha para você ver como faz falta um apelo, né? Não sei se as pessoas que conviveram comigo, que pregaram para mim, elas não perceberam que eu estava sedento, não sei, eu sei que não houve o apelo, não houve um convite a estudar a Bíblia, não é ir para a igreja, mas estudar a Bíblia. Não, vou te dar uma Bíblia de presente, vou mandar uma Bíblia para você ler no seu computador, uma Bíblia em áudio, não sei. Faltou esse ponto final. E eu me lembro que eu fui me afastando, né, nessa época com 12, 13, 14 anos de idade, eu fui parando de ouvir rádios evangélicas, de assistir pregação, me afastando. E aí eu fui ler outras coisas, né? Eu sempre fui muito curioso, muito de questionar as coisas, de estudar muito. Eu gosto muito de estudar, muito mesmo. E li livros espíritas, livros de outras religiões, não vou ficar citando nomes aqui, mas enfim, nessa minha vontade de conhecer o Criador, de conhecer ao Senhor. E aí, para encurtar mais ainda a história, né? Eu, em 2008, no começo de 2008, eu tinha 15 anos de idade, 15 para 16. Deus começou a dar o checkmate. Deus começou, mais uma vez, me cercar. 2 moças naquela época foram decisivas na minha conversão. Eu me lembro da Maiara, ela morava em Tatuí, no início de 2008. Ela me mandou uma Bíblia num arquivo de texto, um arquivo para eu ler no computador com o leitor de telas. Ela me mandou essa Bíblia, disse: eu tenho um presente para você, vou mandar no seu e-mail. E aquilo foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. E eu queria achar, quando me mandou aquela Bíblia, quando ela me enviou aquela Bíblia no início de 2008, eu queria achar na Bíblia onde falava sobre a volta de Jesus, porque eu lembrei da passagem, das passagens bíblicas que a Vitória dizia para mim. Então eu fui procurar na Bíblia e eu caí no Apocalipse, e eu fui lendo, né, ouvindo o Apocalipse e tal, aquela linguagem estranha, mas falava: Maranata, ora vem Senhor Jesus, eis que venho sem demora, aquela coisa toda. Eu fiquei maravilhado. O melhor presente que eu pude ter na vida. Aí ela foi falando: procura uma igreja, tenha contato com a palavra de Deus, uma bênção. E eu conversava também com a Débora, lá de Curitiba, ela mora lá até hoje, se eu não me engano, e também uma moça de Deus, hein? E ela conversava muito comigo sobre a Bíblia, eu gostava de conversar com ela, tal. E o que acontece, aproveitando aqui, né, abrindo um parêntese, eu nessa época eu já não estava mais muito firme na Igreja Católica, porque eu comecei nesses meus questionamentos, eu comecei a questionar muita coisa. O porquê que era assim, porquê que não era assado, porquê que tinha que ser A não e não B. E eu fui questionando, falando muita coisa, não concordando. Então eu já tinha feito até a crisma, né? O sacramento da crisma, para quem foi católico sabe. Então eu meio que me afastei da igreja católica. E aí, voltando ao assunto, a Débora, ela, num belo dia, 25 de julho de 2008, madrugada, dia 24 para o dia 25, nós conversando pelo antigo MSN Messenger, né? Para quem lembra dessa época, né? E, enfim, a gente conversava e tal. E ela falou para mim assim: olha, Jean, queria conversar um negócio com você, muito sério. Falei: o que foi? A gente conversa, você demonstra conhecer a palavra, você ama falar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, mas você tem que tomar uma decisão. Depois que a gente tem o conhecimento, a gente tem que tomar uma decisão. Porque se você não tomar uma decisão, se você ficar neutro, você vai pro inferno da mesma maneira. Não basta dizer que ama, não basta ler a Bíblia, você precisa se decidir em receber Jesus e viver para Ele. Senão, você vai morrer espiritualmente. Você
vai naufragar. E eu lembro que aquilo me incomodou, me aterrorizou muito o que ela falou. Que eu achava que estava tudo bem, né? Nessa época eu já estava voltando a ler, né? Tava lendo a palavra de Deus, como eu falei. Estava ouvindo, inclusive, o missionário Davi Miranda. Eu escutava o programa Voz da Libertação, ouvia todos os dias, lendo a Bíblia, eu ouvia as pregações da Igreja Deus é Amor, que a gente não concorda muitas vezes com o que é pregado, com algumas coisas, como não concorda com algumas coisas da Assembleia de Deus, ou até da igreja, até de outras igrejas. Pode não concordar 100%, mas a essência, ela nos une, Jesus. E isso me atraía. Então ela disse, você precisa tomar uma decisão. E eu, naquela noite, orei com ela. Foi teclando, não foi nem pelo Skype, não foi nem por ligação, nada. Foi teclando. Ela falou, ajoelha aí e repete estas palavras. E ela disse, digitou lá. Senhor, perdoa-me os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Uma oração curtinha. E a partir daquele momento, a minha vida foi outra, totalmente diferente. Ali foi uma paz tão grande que eu senti que eu não tenho explicação. Eu não consigo explicar o que aconteceu. Só quem já passou por isso, por essa conversão, por esse processo, sabe o que eu estou falando. E ali ela me orientou, ela sempre me orientava e falou, procura uma igreja, você já se decidiu, agora procura uma igreja para você manter viva a sua fé, para você fazer um discipulado, se batizar. E eu lembro que a primeira igreja que eu fui foi a Congregação Cristã do Brasil. Foi muito tempo, eu ia nos eventos, nos congressos, eu viajei com eles, o pessoal dizia que eu ia tocar na banda, né, na orquestra lá, e enfim. Eu fiquei na Congregação Cristã muito tempo, eu gostava de lá, mas também comecei a questionar muitas coisas, e eu questionava mesmo, batia de frente, porque eu lia na Bíblia, eu ia para a palavra de Deus, e aqui eu abro outro parênteses, eu digo, leia a Bíblia, se não está na Bíblia, você não deve fazer, não importa quem foi que falou, tem que estar na palavra. Então eu comecei a questionar e eles não tinham respostas e eles são meio que avessos, né, contra o ensino bíblico e tal, a teologia, e eu saí e fiquei pelo menos 2 meses sem congregar, sem ter igreja alguma. E eu orava mesmo, eu falava, Senhor, eu ajoelhava e falava, Senhor, eu preciso achar um povo, eu preciso encontrar pessoas um grupo para eu congregar. Então eu entrei no Google e digitei igrejas em Rondonópolis. Aí fui procurando, tal, não fiquei satisfeito. Entrei de novo, digitei igrejas batistas em Rondonópolis. Por quê? Aqui deixo o meu abraço, meu carinho ao pastor Nilson da Paz. Ele na época estava em Belo Horizonte, hoje ele mora no Acre. Um amigão meu mesmo do peito, que me ajudou muito, que nessa época me discipulou. Toda a base, ele é um pastor batista, então toda a minha base bíblica e teológica eu aprendi com ele, então eu fui discipulado de uma maneira muito honrosa. E ele falou, procura uma igreja batista. Não, você pode procurar qualquer uma, mas eu fui em outras igrejas, assim, e não me acostumei. Não deu, eu questionava mesmo, enfim. E ele dizia, não, procura uma igreja, então vai numa igreja batista, já que você não tá afirmando assim nenhuma, não tá gostando, vai numa igreja batista, procura aí. Aí eu fui no Google, no outro dia procurei e achei lá, Batista Nacional Betel, pastor Paulo Dias. E eu fui e adicionei ele no MSN, naquela época era tudo MSN, né? Adicionei o MSN dele, conversamos bastante, falei que ia lá no próximo domingo e eu até brinquei com ele, tem fogo aí, pastor? E ele falou, se você trouxer a lenha, vai ter fogo. Aleluia, ó, que bênção. E eu fui, meus irmãos, na igreja do pastor Paulo Dias, foi muito bem recebido. Eu lembro que a irmã Penha, se eu não me engano, foi essa irmã, no domingo à noite, pregou sobre a crucificação de Jesus, o que Jesus fez por mim. E naquele dia eles me chamaram, me apresentaram à igreja, eu fiquei mesmo, não quis mais sair, ele me discipulou, ele me batizou, o pastor Paulo Dias. Eu fui batizado no mês de maio de 2009, aqui já estou adiantando bastante a história. Ali eu ia na escola bíblica, eu
era discipulado por ele, tudo que eu precisava, eu conversava com ele. Claro, não era uma igreja perfeita, ele não era perfeito, mas os meus irmãos me acolheram muito bem. E aí começou a minha chamada, né? O meu ministério de ensino da palavra, né? Eu lembro que eles me chamavam, eu demonstrava muito interesse na pregação, no ensino. Eu queria aprender, eu queria estudar. Em casa eu estudava muito a Bíblia, eu baixava livros na internet, comprava e já li muitos livros teológicos, bíblicos, e eu baixava muitas Bíblias e estudava, sim, com aquela vontade de aprender. E eles me chamavam para pregar nos cultos assim que tinha numa congregação que a igreja cuidava, que era até numa chácara, e eu pregava nos dias da semana, não era toda semana, mas eles falavam, vai lá pregar, e eu pregava, e era muito gostoso. Até preguei em outra igreja, na época uma amiga minha de sala, de escola, congregava, e foi acontecendo. Eu sempre fui muito sincero com Deus. Deus me ajuda nisso, eu não tô conseguindo, não vou esconder do Senhor, e Deus vai lá. Sempre foi assim. Eu gostava, meus irmãos, tanto de ensinar, que eu entrei em 2009 e 2010, eu fiz parte da Rádio Perfeito Louvor de Brasília, pastor Henrique de Souza Café, deixo meu abraço também, e eu apresentava lá o programa Palavra de Fé, né? Então eu ensinava a Bíblia, eu falava daquilo que Deus tinha me dado, gostava muito daquilo ali, né? Era uma web rádio que hoje é muito conhecida. E era legal, a gente tinha as reuniões de oração via Skype, via TeamSpeak, né? Os que usam a informática mesmo vão saber o que é tudo isso, né? E toda semana, toda sexta-feira a gente orava à distância, cada um orava um pouco, a equipe da rádio, e era muito gostoso, porque além dos cultos presenciais, né, na igreja que eu participava, tinha os cultos online, né? Naquela época, já em 2010, por exemplo. Então era muito legal. Também me ajudou muito na minha caminhada cristã, no meu crescimento espiritual. E aí, em 2010, me lembro que eu mudei de igreja porque estava muito longe da minha casa, estava bem complicado para continuar indo lá. E eu me mudei. Eu procurei na internet, no site da Batista Nacional de Mato Grosso, e eu encontrei a primeira igreja Batista Nacional, né? Pastor Luiz Gonzaga, também deixo meu beijo, meu abraço forte, meu carinho a este homem de Deus também, que me aconselhou muito. E eu fui para lá, em abril de 2010. Lá eu participei do Ministério de Louvor, né? Preguei em alguns cultos de jovem, e foi indo, a vida foi acontecendo, Deus foi fazendo grandes coisas, e usava pessoas em profecias, davam mensagens, palavras para mim, dizendo, olha, o que eu tenho contigo, meu filho, é com a palavra, você tem que estudar a minha palavra, você vai estudar o que eu tenho contigo, o que eu tenho para falar para você é na palavra, é o que eu tenho para você. E Deus ia confirmando, e eu me lembro também, já em 2012, né? Já em 2012, eu me lembro que eu estava na hora do almoço, não me lembro exatamente o mês, né? E, enfim, eu já estava bem mais maduro na fé, já pregava com mais consistência, já tinha mais noções, assim, da Bíblia, da teologia, né? Mesmo sem ter feito um curso até aquele momento. E eu assisti na televisão um programa sobre a Bíblia, e eu falei, Senhor, em pensamento eu falei, Senhor, eu quero pregar, eu quero ensinar, igual este homem, esse pastor está fazendo. Eu quero fazer igual ele, o Senhor falou que tem para mim. E à noite eu recebi um convite, um amigo meu me ligou, né? E falou, olha, vai ter um culto aqui no Pastor Júlio, aqui na Igreja Plenitude, Igreja Batista Nacional Plenitude, você quer vir? Na época não era Plenitude, mas hoje é. Você quer vir? Eu fui com ele, eu quis ir, um dia muito cansativo, muito corrido, mas eu fui. E nisso foi o culto, uma bênção, sabe como é que é pentecostal, né? Enfim, eu não sou tanto assim, sou mais do ensino, da teologia, da Bíblia, assim, muito sério. E eu fui naquela bênção, e Deus, Ele usou uma pessoa, um amigo meu inclusive, o Valdinei Brito, o irmão Ney, meu grande amigo, me ajudou muito também, me aconselhou muito, um irmão de caminhada. Deus usou ele não sabia de nada. Ele chegou para mim e falou, filho, lembra que tu me pedistes na hora do almoço, que tu disseste, Senhor, eu quero ensinar, eu quero memorizar a tua palavra, aprender a tua palavra, para
para ensinar, eu quero ter facilidade. Estou te dando agora a confirmação. Você já tem. Use. Estou te confirmando agora este dom e este ministério, né? E ali eu não sabia se ria, se chorava. Eu abracei ele e ele começou a falar em línguas e falou outras coisas e eu não tive muita reação. Eu sei que eu fiquei muito alegre, muito feliz, e ali virou uma vigília aquele culto, né? Uma vigília, como diz lá em Minas. E foi uma benção, meus irmãos. E aí, Deus tem feito grandes coisas, né? Em 2015, eu me casei com a minha esposa. Ela já testemunhou aqui na Rádio Maior Amor. E também foi uma bênção, né? Depois da minha conversão a Jesus, né? Depois de ter recebido Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e ter me casado. Depois, é claro, né? Passamos por momentos difíceis, como todos passam, né? Tivemos momentos muito complicados. Mas Deus, Ele nunca deixou de se fazer presente na nossa vida, né? Depois, em 2018, nasceu nossa filha, a Ana Liz. E foi bênção, né? Tem sido bênção. Deus tem feito grandes coisas. Em 2020, em abril deste ano de 2020... o Leandro já havia me convidado para fazer parte do projeto Maior Amor, eu sempre relutando e tal. E eu aceitei, né? Criamos o projeto Por Dentro da Bíblia e estamos executando ele aqui todos os finais de semana, né? No começo ele foi diário, depois pela carga de trabalho se tornou semanal, que é um projeto de ensino da Palavra de Deus, né? Através de perguntas e respostas, e temos muitos outros projetos. Estamos nos qualificando, né? Hoje esse ano de 2020, em março, eu concluí meu curso de teologia, meu curso avançado, né? Estou fazendo um mestrado livre em bibliologia, pretendo fazer outros cursos de teologia, outros cursos na área da Bíblia, né? Enfim, da teologia, do ensino também. Me aperfeiçoar cada vez mais pro ensino da palavra, né? Eu me esqueci de dizer, nós estamos, até antes da pandemia, né? Estávamos congregando na primeira igreja batista em Rondonópolis, pastor Clóvis Leão. Uma benção esse homem de Deus. Deixo também meu abraço, meu carinho. E me aconselhou muito, me ajudou muito quando eu mais precisei. Hoje, com essa pandemia, parou tudo, né? Os cultos pararam, agora que está retornando aos pouquinhos, né? A gente também, né, teve que parar, mas enfim, é assim, né? A gente vai vencendo, em nome de Jesus. Então eu deixo aqui meu testemunho, minha palavra. Talvez você ouve Por Dentro da Bíblia e não soube, né? Nunca soube a minha história, não sabia quem eu era. Mas estamos aqui para servir, e eu fico muito feliz pela oportunidade, agradeço a Deus, espero que tenha te edificado, né? Em nome de Jesus. Deixo meu abraço, meu carinho a você, em nome de Jesus. Fique com Deus, hein? Fica na paz. Deus te abençoe.